A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos e graças por tudo. Senhor, nós apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos a Ti, pedindo Tua bênção, Tua graça. Pedimos, Senhor, o favor que vem do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Nesse tempo em que teremos de oração, consagramos tudo para Ti. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, e tudo que estiver ligado com as nossas vidas. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, discernimento e entendimento da Tua palavra, segundo é o Teu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero mesmo agradecer, louvando a Deus por mais um dia nessa live. No domingo, a gente dá aquela pausa, né? É tempo que a gente tem para orar, para buscar a face do Senhor. E ali a gente vai buscando, né, a palavra, a revelação, para durante a semana a gente largar nossa sementinha aqui. Nosso canal é um canal de oração, intercessão e do profético, né? E glória a Deus por isso. E estou muito feliz porque está chegando irmãos aí, são muito bem-vindos, meus queridos amigos. Compartilhe essa live, manda esse videozinho, onde vai chegando essa oração, a gente vai ligando em fé. E a palavra de Deus diz que quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. Então, nosso objetivo aqui realmente, né, é interceder, orar, é clamar e deixa o céu descer. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite, hoje nós vamos falar sobre restituição e aceleração. Cristina, mas o que é isso? Restituir é quando nós temos de volta aquilo que nós perdemos, a gente pensa isso, mais ou menos isso, né? E também aceleração é quando aquilo que está parado, está travado, né? Ele começa a acelerar, ele começa a correr, a movimentar. E essa foi palavra, né? Desde ontem o Senhor está movendo meu coração nessas duas palavras, né? Restituição e aceleração. E eu passei o dia, né? Senhor, mas por que essa palavra? E o Senhor me levou no livro de Jó, e é sobre isso que nós vamos falar, livro de Jó, Jó 42:10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, se condoeram deles, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é forte, né, meu povo? Jó estava doente ao ponto de ter uma enfermidade que vinha do alto da cabeça à planta dos pés. Pegava um caco de telha para se coçar. E a palavra de Deus diz, né, que também Jó passou por uma perda, que perdeu filho, que perdeu casa, perdeu rebanho, perdeu riqueza, perdeu tudo e ainda ficou doente. Então a palavra de Deus diz que Deus chega para Jó, né, para os amigos de Jó e diz: olha, vai lá, peça para Jó orar por vocês, porque se Jó orar por vocês, né, aí sim eu aceito a face do Jó e não aceito a de vocês. Quer dizer, eu aceito a oração de Jó e não a de vocês. E a palavra de Deus diz que Jó começou a orar pelos seus amigos, e quando ele começou a orar pelos seus amigos, a palavra de Deus diz que o cativeiro de Jó mudou. Quer dizer, a situação de Jó mudou, né? Eu estava meditando nessa palavra porque foi nessa palavra que o Espírito Santo de Deus me levou a meditar, né? Quando ele falou de restituição, aceleração. Quer dizer, toda a vida de Jó, toda a situação que ele estava vivendo, aquele quadro de dificuldade, de doença, de perda, de luto, né, de miséria, de pobreza, de desleixo, de abandono, tudo aquilo, né, que ele estava vivendo foi assim muito repentino a mudança. Houve ali uma aceleração da parte de Deus, né? A palavra de Deus diz que a partir de uma oração tudo mudou na vida de Jó.
E a oração não foi por ele, não foi Senhor me cura, Senhor me devolve o que eu tinha, Senhor, né, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, não. A oração de Jó foi uma oração que foi feita pelos seus amigos. Então a gente imagina lá Jó, todo cheio de ferida, todo doente, né, sem nada, uma dor, num luto, numa pobreza, numa miséria, e Jó ainda dizendo: Senhor, abençoa meu amigo, abençoa, Senhor, meu Deus, que a tua face se volte para ele. Senhor, olha o que eles precisam, né? Quer dizer, num momento de uma dificuldade tão grande, Jó, ele simplesmente ele sai, né, da sua dor, da sua dificuldade, das suas perdas, e ele vai olhar, né, pela vida do outro numa intercessão fiel, fidedigna, podemos dizer, né? Porque o Senhor diz assim: eu aceito essa intercessão aqui desse homem aí, ó, que está doente, que está enfermo, que está totalmente, né, rendido, porque foi isso que a gente viu, né? A oração de Jó naquele momento era uma oração de um homem rendido a Deus, né? De um homem que realmente ele se entregou tanto no meio de uma luta, de uma dificuldade, ele entregou-se tanto a Deus que ele fala: agora eu conheço a Deus, agora eu tenho experiências com Deus, agora eu sou visitado por Deus, eu falo com Deus, né? Então ali ele teve uma comunhão íntima e conheceu a Deus. Então, foi aquela oração daquele homem rendido, um coração rendido, um homem que realmente teve um encontro com Deus. Foi essa oração que mudou a vida de Jó. Então, a gente vê, né, que a palavra de Deus diz que o Senhor acrescentou o dobro do que Jó tinha antes. Então, aqui nós vemos que através dessa oração houve uma aceleração e houve uma restituição. E a palavra de Deus diz, né, que essa restituição veio de uma maneira tão inusitada, né? Porque no princípio a gente começa a ler o livro de Jó e vê que todos tinham abandonado ele estava sozinho, numa dor, numa luta, né, num momento de uma grande enfermidade. E aí depois, lá no finalzinho, depois que ele tem aquele tempo com Deus, né, quando ele vai ficando face a face com o Senhor, quando ele vai conhecendo a Deus, vai rendendo a Deus, aí a gente vê que Deus vai trazendo vidas, pessoas, familiares, pessoas que conheciam ele antes e que aí eles abençoam a vida de Jó. E aí a gente vê que o estado de Jó muda completamente. Então, aqui nós vemos, né, tanto uma aceleração quanto uma restituição. E a palavra de Deus diz que foi o dobro do que Jó tinha antes. Quer dizer, o estado que ele tinha antes era riqueza, riqueza dos ricos, mas que agora, né, no final, ele estava além do que ele tinha antes. Então, a gente vê que quando Deus ele quer abençoar, né, ele fala de uma restituição, mas não é uma restituição qualquer, né? É uma baita de uma restituição, né? Quando Deus diz eu vou restituir, a gente já pensa, né? Eu tinha antes, né? Eu tinha aqui uma porção, Deus vai dar, mas isso aqui de novo. E Deus vem e diz para Jó: não, eu vou realmente restituir. A restituição de Deus é sempre em formas muito grandiosas. Então, quando o Senhor me falou sobre restituição e aceleração, o Senhor me mandou que eu declarasse nessa noite, né, uma restituição, que Deus vai fazer na vida de pessoas, uma restituição, e que não vai ser de pouco, não vai ser de bocadinho, não, vai ser numa proporção que realmente vem para mover, vem para transformar, vem para mudar a sua vida, viu? Receba em nome de Jesus. E também o Senhor mandou que eu liberasse uma palavra de aceleração, que o Senhor vai acelerar tudo que está parado na sua vida, viu? Prepara aí, começa a apresentar aqui nessa oração tudo que você quer ter como uma restituição e uma aceleração, que você precisa realmente mover do céu para acelerar o que está parado, o que não está movendo, o que está realmente lento. Começa aí a declarar, porque hoje nessa noite nós vamos fazer uma oração declarando restituição e aceleração. Ligamos na terra e será ligada no céu, e nós vamos profetizar no meio desta oração, e eu creio que os céus vão mover sobre a sua vida uma imensa e poderosa restituição e uma poderosa movimentação. Receba em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, meu Deus, nessa noite nós queremos declarar sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Haverá de ter
uma maravilhosa restituição. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão ligando em fé nesse momento, todos os membros desse canal, e onde chegar esta oração, eu profetizo, Senhor, a restituição de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que um dia eles tiveram, de tudo aquilo que, Senhor, meu Deus, saiu das mãos deles, de tudo aquilo, Senhor, que foi uma perda, um prejuízo, um dano, de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que o inimigo tomou das vidas deles. Nós repreendemos, Senhor, de todo mal e declaramos restituição. Senhor, nessa noite nós adentramos em regiões celestiais, Senhor, e declaramos que tomamos posse, Senhor, meu Deus, de tudo que é, Senhor, uma restituição, uma palavra, Senhor, meu Deus, de restituição, um decreto de restituição para essa noite ser entregue na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós declaramos, Senhor, assim como Jó, que o estado foi o dobro de melhor, Senhor, que o Senhor restituiu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Assim eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos o dobro, Senhor, de tudo que antes eles tinham, o dobro, Senhor, meu Deus, em alegria, o dobro, Senhor, meu Deus, em felicidade, o dobro, Senhor, meu Deus, em bens, em graça, favor, unção, oportunidades, o dobro, Senhor, meu Deus, na saúde, um vigor, uma coragem, uma força, Senhor, em nome de Jesus. Também nós oramos, Senhor, declarando, Senhor, a mão do poderoso vai agir, Senhor, meu Deus, vai trazendo, Senhor, de todo o campo do inimigo, Senhor, tudo que o inimigo tomou da vida dos teus filhos e vai, Senhor, meu Deus, atribuindo de volta, vai fazendo, Senhor, meu Deus, nessa restituição, Senhor, meu Deus, ter um milagre, Senhor, de multiplicar, de crescer, de ter em porções maiores do que tinham antes, em nome de Jesus. Senhor, nós também declaramos, Senhor, com decretos de aceleração a tudo que está parado, atado, trancado, atrasado. Senhor, que venha um mover do céu, Senhor, e faça acelerar, e faça romper, Senhor. Assim como Jó, que através de uma oração tudo mudou, começou uma restituição, uma aceleração, Senhor, sobre a sua vida. Nós profetizamos que a partir de hoje, a partir desta oração, começa uma aceleração, Senhor, que vai vir, Senhor, tocando em papéis, tocando em negócio, tocando em documento, tocando em juízo, Senhor, tocando em justiça, tocando em causas, tocando, Senhor, meu Deus, em laudos médicos. Senhor, nós declaramos, Senhor, meu Deus, uma glória, um favor, uma vitória que toca na vida dos teus filhos. Eu profetizo que no amanhecer, Senhor, uma notícia, uma resposta, um mover, uma aceleração, uma restituição, Senhor, de pronto já começa a acontecer. Em nome de Jesus, nós declaramos vida em abundância sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo saúde, eu profetizo vigor, eu profetizo a cura de todo o câncer, da enfermidade. Senhor, onde tiver uma moléstia, cura. Onde tiver, Senhor, uma infecção, uma inflamação, uma dor, uma ferida, entra com teu poder, faz um poder curador, um bálsamo curador, o Senhor, meu Deus, que cura, que sara, que liberta de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também nesta noite para que sejam tocados, Senhor, meu Deus, os teus filhos, Senhor, que encontram com problema nos rins, na bexiga, os teus filhos que estão com problema no intestino, que estão com problema no estômago, no esôfago, os teus filhos que estão com problema no pâncreas, nos pulmões, no coração, Senhor, nos ossos, no sangue, Senhor, na medula, um poder de curar, um poder de transformar, um poder de fazer tudo novo. Senhor, faz os órgãos novos, faz, Senhor, meu Deus, tudo novo, limpa o sangue, Senhor, meu Deus, vai limpando este sangue, vai tirando os diabetes, vai tirando, Senhor, o colesterol, vai tirando, Senhor, meu Deus, todo o mal, Senhor, meu Deus, que veio entrando por este sangue. Senhor, limpa esse sangue de toda infecção, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos as hemorragias, nós repreendemos todo sangramento, Senhor, que cesse agora em nome de Jesus. Senhor, vem, Senhor, meu Deus, uma aceleração de cura, uma aceleração de milagre, uma aceleração de poderes e moveres, transforma a realidade, muda vida, muda casa, muda família, Senhor, muda corações, muda pensamentos, em nome de Jesus. Assim nós profetizamos, Senhor, uma restituição de plena, uma ativação, Senhor, meu Deus, de uma aceleração sobrenatural
sobrenatural, que vai rompendo, Senhor, com os grilhões da treva, que vai rompendo, Senhor, meu Deus, com as amarras do mal, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós declaramos nessa noite. Bendiz teus filhos, Senhor, meu Deus, que tiveram perdas, prejuízos, Senhor, em negócios, em investimentos, em empreendimentos. Senhor, em nome de Jesus, restitui, Senhor, para os teus filhos em porções dobradas. Eu profetizo, vai ter o dobro. Eu profetizo, vai crescer, vai ampliar, vai aumentar, vai fluir, vai avançar em nome de Jesus. Negócios benditos, negócios plenos, tudo dando certo, tudo cooperando, tudo indo bem, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, visita, Senhor, por todas as áreas, Senhor, meu Deus, das nossas vidas nessa noite. Contempla cada área da nossa vida, Senhor, com teu favor. Que o favor venha do alto, que a graça do Senhor nos sustente para tudo, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós profetizamos, Senhor, uma restituição, uma aceleração sobre todas as áreas da nossa vida e profetizamos um tempo novo, uma vida nova, Senhor, com o dobro, Senhor, a porção dobrada dos céus, Senhor, sejam destintas e destiladas dos céus, Senhor, uma unção de dobre, Senhor, que dobre, Senhor, meu Deus, tudo que teus filhos, Senhor, vão chegar nas suas mãos, que vão receber pelas partes do Senhor, como uma restituição, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Minhas mãos estão pegando fogo, meus amados irmãos. Apesar de ser uma palavra tão simples, uma oração tão simples, meu amado irmão, minha amada irmã, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter restituição e uma aceleração. Receba em nome de Jesus. Olha, pode ter certeza que você vai ser um testemunho vivo da grandiosa obra que o Senhor vai fazer de restituição e aceleração na sua vida, viu? Receba em nome de Jesus, ser abençoado, que o Senhor seja contigo, que a sua graça seja tão grande que onde você chegue, todas as pessoas possam olhar e ver você como uma carta viva, onde você seja um testemunho para as pessoas que vão ver, assim como foi com o caso de Jó, que as pessoas vão ver o seu estado de antes e o seu estado em que Deus vai colocar você, numa aceleração, numa restituição plena, que você vai declarar: o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, fique com Deus, Deus te abençoe.